Galera, e o José Luiz Moreira deu entrevista na Vasco TV, falou sobre vários assuntos, dentre eles falou sobre o Oroz, falou que vai no mercado buscar jogadores, falou sobre salários, sobre investimento financeiro, tudo isso e mais você curte logo depois da vinheta. Roda a vinheta aí, William. Fala galera, sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao canal e antes de partir para as notícias eu queria rapidinho pedir para vocês curtirem e compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança o vídeo, o YouTube já notifica vocês e vocês já ficam sabendo. Valeu galera, e vamos logo partir para os assuntos da entrevista do José Luiz Moreira. Ele começou falando sobre contratações. O que ele disse é o seguinte, que ele quer contratar, que o Vasco vai no mercado, que ele vai em busca de contratação, que ele quer esperar o futebol voltar, porque não seria muito prudente, seria meio que arriscado contratar antes do futebol voltar, antes dessa pandemia passar. E que ele quer conversar também com o Ramon para ver o que o Ramon acha. Segundo ele, segundo o José Luiz Moreira, o que ele falou é que na opinião dele, o Vasco tem algumas posições carentes, algumas posições deficientes, e ele vai em busca de jogadores. Mas antes ele quer falar com o Ramon, porque é o Ramon que vai montar o time, que vai montar o time titular, o elenco, é o Ramon que vai indicar as peças, né? E aí, dentro desse assunto, ele falou sobre o Oroz, foi perguntado sobre o Oroz, e ele falou que o Oroz ainda está no radar do Vasco, e que se o Ramon quiser, for uma peça que o Ramon tem a vontade de contar, que ele vai tentar contratar o Oroz. Achei uma boa notícia e se o Ramon quiser, claro, ele vai em busca do Oroz. E ele falou também que muitos jogadores estão sendo oferecidos ao Vasco. Ele até falou mais ou menos assim, o Vasco, as pessoas falam que o Vasco não paga salário, que o Vasco está em dificuldade financeira, mas a todo tempo é jogador sendo oferecido ao Vasco. Então vamos esperar que alguns desses jogadores sejam bons, né? Que estão sendo oferecidos. Falou também que qualquer jogador, bom jogador, aquele papo também de clube grande, de todo dirigente de clube grande, falou que todo bom jogador interessa ao Vasco. E falando também sobre a parte financeira, o que ele falou é o seguinte, que ele vai estar buscando já parcerias para injetarem dinheiro no Vasco, para que o Vasco consiga pagar salários atrasados, consiga fazer contratação, que dentre as pessoas que ele conhece do Vasco, ele está buscando parcerias, pessoas com poder financeiro alto, para que possa fazer parceria com o Vasco, para que possa injetar dinheiro no Vasco. E falando sobre os salários também, ele falou que é uma meta dele, é um objetivo manter os salários em dia, pagar o que tem para pagar e manter os salários em dia para que o Vasco possa voltar a ter credibilidade. Credibilidade, na minha opinião, o que ele quis dizer é que é não só no mercado financeiro, mas que o Vasco também tenha credibilidade com os jogadores, que os jogadores queiram vir para o Vasco e saibam que eles vão receber o salário em dia. Isso é muito importante, tomara que ele consiga, né? E ele também foi perguntado sobre os jogadores que podem ser vendidos. Há pouco tempo aí a gente viu que tem clube interessado no Andrei, no Marrone. E aí o que ele falou foi o seguinte, ele não se interessa em vender nenhum bom jogador que o Vasco tenha. Não passa pela cabeça dele, não é da vontade dele vender jogador. Mas que se o Vasco precisar vender, se não tiver outra alternativa, o Vasco precisando de dinheiro, precise vender os jogadores, aí ele vai vender, não tem o que fazer, não tem jeito. Mas que antes ele vai sempre conversar com o Campelo, que é o presidente, para ver qual é a melhor forma que pode ser feita, né? Falou algo interessante também sobre o Ramon, falou que o Ramon foi um grande atleta, isso a gente já sabe, que o Ramon é muito estudioso, isso também foi noticiado. Uma coisa interessante que ele falou, que não teria por que o Vasco buscar agora um treinador que não conheça o clube, um treinador que vem de longe, que vem de fora e que não conheça o clube, que o Ramon é capaz e que o Ramon já conhece o Vasco. Isso é importante mesmo, isso é interessante. O Ramon já conhece mesmo o Vasco e é isso. Ele falou que é mais importante trazer alguém que conheça o clube já de muito tempo, como o Ramon. E também falando sobre o Lopes, ele falou que na opinião dele, o trabalho do Lopes vai ser muito de blindagem do Ramon. O Lopes vai blindar o Ramon. Aí entrando no assunto do Lopes, do Ramon, dele próprio e do Mazuco, o que ele falou foi mais ou menos dividindo. Ele disse que o Ramon e o Lopes vão ficar mais na parte do vestiário e do campo
direto com os jogadores e tal, e que ele e o Mazzucco vão ficar mais na parte de bastidores, mais na parte de comando do futebol. É bom que tenha diretriz mesmo, que todos saibam o que vão fazer e que um também não atrapalhe o trabalho do outro. É bom que ele comande, que o Vasco tenha comando, que ele seja o vice-presidente de futebol, e é importante que ele comande o futebol do Vasco. Na minha opinião, isso é o mais importante com relação ao trabalho dele. É isso, galera. Esses foram os assuntos mais importantes, na nossa opinião, que nós tiramos da entrevista dele. O assunto sobre salários, o assunto sobre investimento financeiro, as parcerias que ele quer fazer, manter os salários em dia. Falou sobre o Oroz, sobre o Ramon, sobre o Lopes, sobre contratações, sobre não vender ou ter que vender os jogadores. Esses foram os assuntos, o apanhado que a gente fez dos assuntos mais interessantes, na nossa opinião, da entrevista, né? Da entrevista coletiva. Dá sua opinião aí, comenta o que você acha, sobre esses assuntos, se você concorda com eles, se você discorda. Sua opinião aí que é importante pra gente. Valeu, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.